Paz do Senhor para os irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus, diga graças a Deus. Eu quero te parabenizar, porque um tempo como esse, era para você estar em casa, né? Mas você está aqui para adorar a Deus, e ainda, pastor, para ouvir uma palavra de despertamento. Isso não é para qualquer crente não, meu pastor, viu? Porque os crentes hoje querem porta aberta, né? Quer chave, diz daquilo. Então eu quero parabenizar esse casal abençoado por trazer essas campanhas, esses temas, aonde que cada dia vai nos fortalecer na presença de Deus, amém? Meus irmãos, vamos meditar na palavra, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Glória a Deus. Como a nossa irmã justificou aqui, é uma poliana, a minha esposa também ela tem asma. Além dos meus meninos terem asma, a minha esposa também tem. E essa gravidez tem sido um pouquinho meio complicado, porque nunca mais ela tinha dado crise de asma, né? Mas devido à gravidez, tem dado. Então eu peço aos irmãos que orem por nós, para que Deus venha nos abençoar e nos dar vitória em nome de Jesus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6. Glória a Deus. Nosso irmão colocou aqui, diz assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma o Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade. A capa está na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Amém? Podemos nos assentar, louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, dias profetizados nas Escrituras Sagradas. A igreja que deveria estar focada em pregar o Evangelho, em ganhar almas, em trazer as almas para o reino de Deus, infelizmente nesses dias, devido a alguns crentes problemáticos, frios, complicados, pessoas que sem nenhum temor a Deus têm vindo para a igreja, e a igreja tem deixado o seu foco de priorizar os que estão lá fora, os que estão morrendo no pecado, aqueles que não têm conhecimento de Deus. Principalmente para os líderes, para os nossos pastores, tem sido muito complicado dirigir a igreja, porque tem que lidar com certo tipo de pessoas que estão na igreja, mas infelizmente só causa problema, são pessoas complicadas. E nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele vai trazer as suas últimas recomendações ao seu filho na fé, Timóteo. Segundo a tradição, o apóstolo estava sentenciado de morte. Ele mesmo escreveu dizendo: o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava preso numa masmorra, em uma das piores prisões romanas. E é interessante que nesse capítulo, se você prestou bem atenção, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que ele vai elogiar algumas pessoas,
Porém, também ele vai dizer que muitas pessoas foram bênção na sua vida, mas algumas pessoas foram problema na sua vida e no seu ministério. Além de ele expor e elogiar, ele também vai demonstrar a sua decepção consigo próprio. Porque no verso 16, ele vai dizer que foi abandonado por alguns irmãos. E no verso 20, o apóstolo Paulo demonstra uma decepção com a sua própria limitação, pois o texto vai dizer que Paulo deixa Trífomo em Troade doente. A Bíblia diz que, lá em Atos diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, mas ele teve que deixar um companheiro doente, porque ele orou e o milagre não aconteceu. Então, nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar alguma decepção com algumas pessoas, com alguns companheiros e principalmente consigo mesmo. Este homem que foi tremendamente usado, que foi um dos maiores homens que o cristianismo teve, esse homem teve uma experiência maravilhosa, pois Atos capítulo 9, verso 1, a Bíblia chama Paulo de uma fera selvagem, que rangia os dentes, antes de se converter, rangia os dentes contra os cristãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele próprio se considera como o menor dos apóstolos, porque perseguiu o povo de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 13, ele se identifica com aquele que devastava, exterminava, massacrava, perseguia o povo de Deus, ao ponto de invadir. Saulo, totalmente endemoniado, ele invadia a casa dos irmãos, ele prendia os homens, prendia as mulheres, não tinha piedade nem mesmo das crianças. Atos 26, verso 11, diz que ele forçava os crentes a blasfemarem da sua fé. Além de ele perseguir o povo de Deus, ele também perseguia o Deus dos crentes. Mas teve um dia que este homem se encontrou com um grandão da Galileia. Teve um dia que este homem teve um encontro com aquele que pode todas as coisas. E esse camarada que tocava o terror naquele contexto, era como se Deus olhasse e falasse assim: rapaz, se esse camarada é assim no mundo, imagina o que ele não vai ser na minha igreja. Eu vou pegar esse homem, vou transformar ele, vou encher do meu espírito e vou fazer dele um instrumento nas minhas mãos, porque Deus faz isso. Ele pega a prostituta e faz dela uma santa mulher de Deus. Ele pega o traficante e faz dele um homem de Deus, um pregador. E eu quero profetizar que o Senhor está entrando com providência na sua casa, no meio dos seus filhos, no meio da sua parentela. Você que tem orado por alguém, continua orando, porque o Deus de Paulo vai entrar com providência na sua casa e vai realizar o milagre lá, e o nome do Senhor será glorificado. A convenção desse homem, irmão, foi algo tão impactante naquela época, naquela geração, que nem a igreja acreditou. Ananias disse assim: Senhor, este homem tem tocado o terror, este homem tem feito coisas absurdas, esse homem não serve, Senhor. Deus olhou para Ananias e falou assim: olha, para mim vai, porque vai e vai orar por ele, porque para mim ele é um vaso escolhido, ele é um vaso separado, para mim ele é instrumento nas minhas mãos. Talvez para você, irmão, talvez alguém olha para você e não dá nada, mas para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, você é vaso escolhido. Não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa se você tem beleza ou não, para Jesus você é vaso. Quem é vaso? Quem é vaso aqui, diga glória a Deus. Então, nesse texto aqui, irmão, o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas situações que aconteceu com ele, e é isso que eu quero ministrar nesta noite, porque é muito importante esse tema, falar sobre despertamento, porque não adianta a gente querer despertar o mundo se a gente está precisando de ser despertado. Não adianta a gente querer curar o mundo se a gente está enfermo.
Então o Senhor vai tratar conosco aqui nessa noite, porque o Senhor tratando conosco, nós seremos instrumento para aqueles que estão lá fora, e o nome do Senhor será glorificado. Mas nesse texto que nós lemos aqui, eu vejo 3 tipos de crentes, 3 tipos de cristãos, 3 tipos de pessoas que estão na igreja. E o primeiro grupo de pessoas que eu vejo aqui nesse texto que a gente leu, são aqueles que atrapalham o Evangelho. São aqueles que escandalizam o Evangelho. São aqueles que envergonham o Evangelho. Eu intitulei aqui que são os crentes Alexandres. Por quê? Olha o verso 14. Olha o que está escrito no verso 14. Pastor Dorival, olha aqui, olha como é que se... Olha, não deveria ter isso na igreja. Porque a igreja é composta de quê? De homens e mulheres falhos, mas pessoas que buscam libertação e que diz ter o Espírito Santo. Mas olha a situação dessa igreja já naquele tempo. Verso 14 e o verso 15, olha o que está escrito. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, porém, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha que coisa, irmão. Como é que pode acontecer isso dentro da igreja? O apóstolo escrevendo, dizendo assim, ó, eu estou decepcionado com Alexandre, aquele lá, o latoeiro. A palavra latoeiro aqui significa aquele que trabalha com latão. Então Alexandre me causou muitos males. Como é que pode, irmão, ter gente dentro da igreja, gente que diz ter o Espírito Santo, gente que diz que adora, que louva, mas está prejudicando os outros. E o apóstolo ele vai nos ensinar uma coisa interessante. O apóstolo ele não é vingativo. Ele não diz assim, ó, eu vou pagar com a mesma moeda. Não, ele vai dizer assim, ó, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Mas ele vai trazer uma advertência. Timóteo, guarda-te também dele. Toma cuidado com Alexandre. Toma cuidado com esse sujeito, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Alexandre fala daqueles que estão dentro da igreja e que deixam de ser bênção para se tornar problema dentro da igreja. São pessoas que entraram no Evangelho, irmão, porém o Evangelho não entraram neles. Alexandre representa aqueles crentes que dão escândalo à obra de Deus, aqueles crentes que não têm nenhum temor a Deus. 1 Timóteo 1:20, Paulo vai dizer assim, ó, Paulo entrega Alexandre a Satanás para ser castigado e nunca mais blasfemar. Ou seja, era um camarada que gostava de se opor a Paulo. Era um camarada, meu pastor, que não aceitava liderança. Era alguém que tinha dificuldade de se submeter a uma autoridade, a uma cobertura espiritual. E isso é importante, irmão. Eu e você precisamos estar debaixo da cobertura espiritual. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Então louva a Deus que você tem uma liderança, que você tem um pastor que se preocupa com a sua salvação, que se preocupa com a sua alma, que se preocupa com o bem-estar da igreja. Se você está orando, se você está jejuando, se você está santificando a sua vida, porque o homem de Deus, ele não prega aquilo que o povo quer ouvir, ele prega aquilo que o povo precisa ouvir. E eu louvo a Deus, porque nós temos uma liderança que está levando a gente para o céu. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Aleluia! Alexandre representa obreiros rebeldes, insubmissos. Sabe aquele tipo de obreiro que não tem paciência de chegar à sua hora? Ele quer porque quer, ele quer porque quer, ele fica brigando para ter cargo, ele fica brigando para pregar, ele fica brigando para ser o centro das atenções. Se ele não pregar, a igreja não foi bom. Se ele não dizimar, a igreja não vai para frente. Infelizmente, na igreja são os crentes Alexandres. Que tipo de crente eu e você tem sido dentro da igreja? Que tipo de crente eu e você tem sido na sociedade? Que tipo de crente eu e você tem sido dentro de casa?
Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Eu e você, como cristão cheio do Espírito Santo, não pode ficar prejudicando ninguém, fofocando, queimando, falando mal, prejudicando, atrapalhando a vida dos outros. Não, Deus não nos chamou para ser problema, Deus nos chamou para ser bênção. Quem é bênção aqui, diga glória a Deus. Primeiro tipo de crente, está aqui, irmão, está na Bíblia. São aqueles que envergonham o Evangelho, que escandalizam, que atrapalham o crescimento da obra de Deus. O segundo tipo de crente, está no verso 9, que Paulo diz aí, ó. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Timóteo, venha ter depressa comigo, porque Demas, o primeiro tipo de crente foi o Alexandre. Agora, o segundo tipo de crente chamava Demas. Olha o que Paulo vai dizer. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Segundo tipo de crente na igreja, irmão, são aqueles que abandonam o Evangelho. São aqueles que desistem da carreira cristã. São aqueles que desanimam ou já desanimaram do seu chamado. Porque Demas, tendo amado o presente século. Essa palavra aqui, ó, tendo amado o presente século, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, Demas desviou e foi para o mundo. Amar o presente século aqui é uma vida dúbia. Uma hora é crente, outra hora é ímpio. Uma hora está cheio do Espírito Santo, outra hora está cheio de demônio. Uma hora fala em línguas estranhas, outra hora fala palavrão. Entendeu? Uma hora toma santa ceia, outra hora está com a cara cheia de 51, tomando cerveja, enchendo a cara. Ou seja, uma vida dúbia. Paulo vai dizer assim, Timóteo, olha, infelizmente, Demas, tendo amado o presente século. Paulo está dizendo assim, ó, foi envolvido pelo mundo novamente. Demas foi aquele, irmão, segundo os historiadores, Demas foi um obreiro que o apóstolo Paulo estava pregando numa cruzada. E é como nós fazemos hoje. Paulo, quem sabe Paulo fez o apelo, quem quer receber Jesus? Aí Demas foi lá na frente da cruzada, levantou a mão, aceitou Jesus. Aí o apóstolo Paulo começou a discipular ele começou a passar pelo discipulado, foi batizado nas águas, talvez recebeu o batismo no Espírito Santo, se tornou um diácono. Daqui a pouco o apóstolo Paulo falou que, rapaz, que camarada, vou consagrar ele a perpétuo. Daqui a pouco se tornou um presbítero. Enfim, Demas era um obreiro. Demas era alguém que teve experiência. Segundo os historiadores, Demas, ele presenciou milagres extraordinários feitos através do apóstolo Paulo. Filemão 24 está escrito que ele é chamado de cooperador, companheiro do Evangelho nas viagens missionárias. Demas não era qualquer um. Demas era aquele que andava com Paulo. Demas era aquele que presenciava os milagres realizados pelo apóstolo Paulo. O texto vai dizer que ele abandonou Paulo no momento mais delicado, irmão. Paulo estava preso, Paulo estava numa masmorra, mas Demas, o mundo falou mais alto e foi para uma das cidades. Ele vai dizer aí, ó, Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Tessalônica era uma das piores cidades da época. Uma cidade totalmente corrompida, uma cidade totalmente entregue à carnalidade, à prostituição, ao paganismo. Paulo está dizendo assim, ó, Demas me abandonou, porque o problema não era ter abandonado Paulo, porque qualquer um pode abandonar. Agora o problema era abandonar o apóstolo Paulo e voltar para o mundo. Demas me abandonou amando o presente século. Agora eu pergunto para vocês, irmão, nós estamos vivendo essa geração hoje? Infelizmente. Parece que não mudou nada, parece que é a mesma coisa. Quantas pessoas começaram com você da obra e hoje está afastado? Quantas pessoas um dia foram instrumento, um dia foram grandes pregadores, cantores, dizimistas, ofertantes, se envolveram com a obra, lideraram, estava sempre envolvido, e hoje está totalmente fora, distante, longe da comunhão? Esses dias eu encontrei um camarada
que estava mendigando. Eu fui conversar com ele, daqui a pouco as lágrimas começaram a rolar, e ele virou para mim e falou assim: eu era presbítero da Assembleia de Deus, e hoje estou nessa situação. Ou seja, um dia foram um vaso, um dia foram um instrumento na mão do Senhor, mas com o passar do tempo, foi se deixando se envolver pelas coisas, pelos pecados, pelo mundanismo, e a Bíblia é bem claro: não deixando as vossas congregações. Irmão, a importância de você estar numa escola bíblica dominical, de você estar num culto de doutrina, de você estar numa campanha como essa. Aqui você está fortalecendo o seu espírito, aqui você está fortalecendo a sua alma. Se o diabo achou que tu ia desviar, hoje tu vai sair daqui mais crente, mais cheio. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século, voltou para trás. Aí eu notei aqui, irmão, por que algumas pessoas estão se afastando da igreja? Primeira razão: decepção, frustração. O que tem de gente abandonando a igreja: eu deixei a igreja porque o pastor não falou comigo. Eu deixei a igreja porque a irmã não me tratou bem. Eu deixei a igreja, sabe, pessoas frustradas, pessoas que não sabem lidar com a situação, com o problema. E é interessante, meu irmão, que essas pessoas sabem lidar com o problema, com frustração no emprego, na família, mas não abandonam a família, não abandonam o emprego, né? Mas quando tem frustração na igreja, aí quer abandonar a igreja. Então, infelizmente, tem muita gente que está afastando da igreja por causa das frustrações da vida, outros por causa da frieza espiritual. Começou bem, começou cheio, começou alegre, começou feliz, começou cheio de energia, mas com o passar do tempo, a frieza tomou de conta, e hoje está totalmente cheio da graça. Outros por causa da influência mundana. O mundo está forçando a barra, o mundo está apresentando tudo o que é bom. Tem gente que diz assim: no mundo não tem nada que presta. Na realidade tem. O mundo só vai oferecer coisas boas para você, mas a presença de Deus é melhor, Romanos 12, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Tiago 4,4, Tiago vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,15 diz: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Devemos amar as coisas de Deus, as coisas santas, as coisas consagradas. Você era do mundo, hoje você não é mais do mundo, você é do reino, Quem está no reino? Aleluia. Primeiro tipo de crente, os Alexandres. Diga comigo: primeiro tipo de crente, os Alexandres. Se tem algum Alexandre aqui, algum irmão Alexandre aqui, não é você não, viu, irmão? Eu fui pregar esse dia na igreja lá, o irmão ficou bravo comigo: ô pastor, eu me chamo Alexandre, pastor. É o Alexandre aqui, esse Alexandre aqui da Bíblia. Segundo tipo de crente, são os crentes Demas. Aqueles que um dia foram instrumentos na mão de Deus, e agora, infelizmente, voltaram para o mundo. Mas aqui também vai ter uma terceira classe de crentes, e eu já vou concluir, e eu acredito que você está nessa classe, glória a Deus. São aqueles que terminam a carreira cristã. Verso 4, verso 8, Paulo está dizendo assim, quanto a mim, olha que coisa, irmão, olha que expressão, quanto a mim, eu não sei você, quanto a mim, eu não sei se você está firme, eu não sei se você quer ir para o céu, eu não sei se você quer se envolver com as coisas de Deus. Agora, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava preso numa masmorra, e a prisão de Roma não era esses presídios que hoje que a gente tem aí, né? Onde que o preso tem visita íntima, comida de manhã, tarde, noite, né? Oh, presídio maravilhoso. Não, irmão, aqui, a masmorra no tempo de Paulo, diz os historiadores, que eles não podiam nem ficar em pé, que era algo tão estreito, varão, era algo tão apertado, que eles tinham que ficar deitado. Olha que situação.
Mas mesmo assim, nessa situação, Paulo, olha a fé de Paulo, irmão. Se você tiver essa fé nessa noite, irmão, acabou, glória a Deus. Quanto a mim, já estou sendo oferecido e o tempo da minha partida é chegado. Mas ele vai dizer assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava preso numa masmorra, talvez espancado, o sangue escorrendo, com fome, com frio, num ambiente totalmente onde havia bicho, onde havia tudo que não presta. Mas olha esse camarada, irmão: combati o bom combate. O combate foi bom, a fé é boa, eu não voltei atrás, eu não me desviei. Ele tinha tudo para desviar, ele tinha tudo para olhar para trás, ele tinha tudo para falar assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu estou terminando a minha vida. Segundo os historiadores, ele tinha mais ou menos 40 para 50 anos de idade. Ele poderia muito bem falar assim: eu tenho essa idade, eu é para o mundo, eu é curtir, eu é viver a minha vida. Mas não, combati o bom combate. O combate foi difícil, o combate é complicado, mas eu estou combatendo e eu guardei a fé. Aleluia, eu guardei a fé. Aconteça o que acontecer, guarde a sua fé. Viva o que vivenciar, guarde a sua fé. Ah, mas obreiro tal desviou. Ah, mas a igreja está assim. Não interessa, não olha para a igreja, não olha para A, B e C, não olha para Cristo. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer no meu chamado, eu vou permanecer. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E no final da sua vida, olha a esperança desse homem, irmão. Já agora, a coroa da justiça. Olha que segurança, olha que esperança maravilhosa. Nunca perca a esperança do céu, a esperança do arrebatamento, a esperança da eternidade com Cristo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, Ele é reto, Ele julga com sabedoria, Ele julga com entendimento. Oh, glória a Deus, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aí Ele vai dizer uma promessa, irmão, que se tu não der glória, viu, a coisa está feia. Ele vai dizer assim, ó: e esta promessa, e esta coroa, não é só para mim, mas é para também todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Aleluia! A promessa da coroa não é só para mim, é para você, Timóteo. É para você, irmã Maria, é para você, irmão João, é para você, Paulo, é para você, Antônio, é para você, irmã Mariquinha. A promessa é para todos que aguardar a vinda do Senhor. Diga comigo assim, ó, diga comigo assim, ó: o grande segredo da caminhada cristã não é como a gente começa, mas como a gente termina. Eu vou dizer mais uma vez: o grande segredo da caminhada cristã não é como começa, mas quando termina. Tem gente começando muito bem, desenvolve muito bem, mas estão terminando mal. Adão começou muito bem, terminou mal. Sansão começou muito bem, cheio do Espírito Santo, arrebentando o portão, e era aquela loucura, aquela unção, terminou muito mal. Saul começou muito bem, cheio do Espírito Santo, profetizando, terminou a sua vida, irmão, consultando uma macumbeira. Judas começou muito bem, terminou mal. Como é que você vai terminar a sua caminhada cristã? Mas Paulo começa bem, desenvolve muito bem e termina triunfantemente dizendo: guardei a fé. Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tristeza, a morte,
a vida, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu vejo gente aí, irmão, deixando a igreja por causa de besteira. Por que você saiu da igreja? O meu namorado terminou comigo. Por que você saiu da igreja? Porque a irmã me decepcionou. Oh, meu Deus do céu, que fé é essa, irmão? Que abandona a igreja, abandona a comunhão, abandona a fé, abandona o chamado, por causa de coisas fúteis. Por isso que Paulo vai concluir dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás fica. O mundo, irmão, tem que virar esquecimento na sua vida. A velha vida já era. Não há mais tempo de voltar atrás. Não há mais tempo de ficar em cima do muro. Não há mais tempo de ficar brincando com o evangelho, brincando com as coisas de Deus. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente adora, ou a gente não adora. Ou a gente está caminhando para o céu, ou está em todo mundo para o abismo. Então não é tempo de brincar, não é hora de se desviar. Ao contrário, é hora de santidade, é hora de santificação, é hora de jejum, é hora de temor, é hora de se envolver, é hora de pregar, é hora de se envolver. É hora de ser mais crente do que você é. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Tipo de crente temos sido? Crentes Alexandres? Crentes Demas? Porque infelizmente, irmão, já vou concluir já. Infelizmente tem gente que não está desviado fisicamente. Tem que estar na igreja quase todo dia. Mas a sua vida é pior do que o ímpio. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, que o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Ou seja, pessoas que não dão bom testemunho. Você precisa estar aqui dentro para se envolver, para servir. Pastor, o que eu posso fazer para ser útil na obra de Deus? O que eu posso fazer para contribuir com alguma coisa? Ser bênção. Que tipo de crente nós temos sido? Crentes Alexandre? Crentes Demas? Ou crente Paulo? Aconteça o que acontecer, vou permanecer firme, servindo ao Senhor e servindo aos meus irmãos. Quem entende essa palavra, diga glória a Deus. Fique em pé que eu quero orar pela sua vida. Essa palavra vai nos ensinar, irmão, a não se iludir, achando que todo mundo na igreja é perfeito. Eu fui para a igreja achando que a igreja... Não. Aqui você vai lidar com pessoas que infelizmente, tem pessoas que às vezes agem dentro da igreja, que às vezes nem o ímpio faz, coisa que muita gente dentro da igreja faz. Tem ímpio que diz assim, eu jamais faria isso dentro da igreja. E tem gente que está 70 anos na igreja e fazendo coisas absurdas. Então esse texto vai nos ensinar que assim também o apóstolo Paulo, ele teve as suas decepções, tanto com os outros, como consigo próprio, como eu disse. Mas uma coisa é certa, a minha fé tem que estar fortalecida no Senhor.